Bom, nós agora vamos dar sequência ainda ao capítulo de ligações químicas, só porque agora a gente vai analisar a atração entre moléculas, a interação intermolecular, que é aquelas ligações que a gente já tinha estudado, ligação iônica, covalente, metálica, são ligações dentro da substância. Agora a gente vai estudar a interação entre uma molécula e outra. Vamos analisar aqui direitinho. Eu peguei aqui um exemplo da água. A água, ela tem, entre moléculas, a água tem a atração mais forte. É a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Vamos imaginar que eu tenho a água líquida ou sólida. Líquida ou sólida, as moléculas vão precisar ficar bem próximas. Somente no estado gasoso que elas vão romper, então, essa interação intermolecular. Então, imagina que eu tenho a água, por exemplo, líquida. Eu vou fornecer energia, ela vai entrar em ebulição, vai romper a ponte de hidrogênio, que é a atração que tem entre elas, mas a água não vai deixar de ser água, por exemplo, porque passou para o estado gasoso. Então, olha, desse jeito aqui, que ela está ligada uma na outra, tem que ser líquida ou sólida. Nós podemos falar que de atração entre moléculas, essa é a mais forte. Mas como que você vai pegar uma molécula, só de olhar ela, saber se a atração entre duas moléculas dessa é forte, fraca ou moderada, por exemplo? Você vai olhar, se a molécula for polar, por exemplo, essa água, eu sei que ela é polar, porque sobrou pares no elemento central. Sempre que sobrar pares de elétrons não ligantes no elemento do meio, a molécula é polar. Então tudo bem, você já sabe que ela é polar. Quando a molécula é polar, ou ela faz ponte de hidrogênio ou de pó-dipolo. Molécula polar só pode fazer uma dessas duas interações aqui. Essa é a atração mais forte entre moléculas e essa aqui é intermediária. Você vai olhar, se a molécula possui O ligado no H, F no H ou N no H, a atração entre elas é a mais forte, é a ponte de hidrogênio. Se a molécula for polar e não possuir O ligado no H, N no H, ou F no H, igual aqui tem S no H. Não está dentro dessas três ligações aqui. Então, essa aqui, a atração entre elas já é uma atração moderada, não é nem fraca demais e nem forte demais. Mas essas duas interações acontecem com moléculas polares. Vamos entender melhor aqui. Por exemplo, a água, ela tem um caso especial que ela é a única substância do planeta que ao passar do líquido para o sólido, ela diminui a densidade. Vamos entender por quê. Quando a água fica sólida, por exemplo, ela forma um hexágono de 6 moléculas ligando entre si. Como elas formam um hexágono, aqui sobra espaço vazio no meio. Um hexágono não encaixa muito bem no outro hexágono, acaba sobrando espaço vazio. Então, a água é a única substância que ao passar do líquido para o sólido, diminui a densidade, ou seja, diminui a massa que tem em certo volume. E graças a Deus que é assim. Você imagina, por exemplo, o iceberg, lá no oceano. Se ele fosse mais denso que a água, ele iria para o fundo, formaria mais iceberg, desceria para o fundo, o oceano acabaria congelando. Então, ainda bem que a água tem esse caso especial. O sólido é menos denso do que o líquido. O restante não, o restante das substâncias do planeta já é o contrário. Muito bem, agora vamos analisar aqui as moléculas que têm menor atração entre elas. Geralmente são aquelas de menor ponto de fusão, menor ponto de ebulição, muitas delas são gasosas, por exemplo. Então eu peguei aqui o exemplo do O2. Esse tipo de interação de polo induzido, ou força de Van der Waals, ou forças de London, ocorre apenas com moléculas apolares. Essas moléculas apolares, a atração entre elas é fraquíssima. Você pode ver que ela tem simetria, um lado igual ao outro, é a molécula apolar. A atração desse O por esse O é tão pequena, mas tão pequena. Isso acontece apenas quando os elétrons não ficam parados. Se eles chegam mais para lá, aqui fica com falta de elétrons, aqui fica negativo, aqui positivo. Se aqui fica positivo, atrai os elétrons daqui, que fica negativo, de cá, positivo do outro lado. Mas isso é por fração de segundos.
É por isso que a atração entre moléculas apolares é muito fraca. E é bom eu até mostrar para vocês aqui o caso dos hidrocarbonetos. Vou pegar aqui, por exemplo, o CH4, o C2H6, o C8H18, só para que vocês possam compreender. Como eu falei para vocês, todos os hidrocarbonetos são apolares. Sempre, sempre. Não tem nenhuma exceção. Quanto maior a massa molar, maior a atração entre moléculas. Fica mais difícil de separar duas moléculas, por exemplo, pesadas, de alta massa molar. Então, olha, aumentou a massa molar, aumenta o ponto de fusão e ebulição. Ou seja, nós podemos falar que o dipolo induzido na gasolina, por exemplo, é mais forte do que no metano. Então, você tem moléculas semelhantes. Quanto maior a massa molar, mais forte vai ser a interação. Mas todas elas aqui vão fazer interação de polo induzido ou força de Van der Waals. Nesse caso aqui também, você pode comparar. Por exemplo, você tem H2S. H2SE, por exemplo. O SE é um pouquinho mais pesado do que o S, se você olhar a massa molar na tabela periódica. Então, nós podemos concluir que o H2SE vai ter um ponto de ebulição um pouquinho maior do que o H2S. Por quê? Aumentou a massa molar para moléculas semelhantes. Vai aumentar, então, a interação de polo. Então, tá bom. É isso que a gente acaba concluindo aí o capítulo de ligações químicas.